A infância de Santa Rita transcorreu tranquila e feliz. Seus pais, sem ter aprendido a ler ou escrever, ensinaram a Rita desde menina tudo acerca de Jesus, da Virgem Maria e os mais conhecidos santos. Rita nunca foi à escola para aprender a escrever ou a ler. Para Santa Rita, seu único livro era o crucifixo. Rezava o rosário diariamente, fazia constantes jejuns e penitências, sobretudo nas vésperas de festas de Nossa Senhora. Guardava 2 quaresmas por ano e passava longas horas em meditação. O amor divino foi crescendo nela de tal forma e com tal ardor que ela desde cedo decidiu consagrar-se totalmente a Deus de corpo e alma, para não ter outro amor em seu coração que não fosse o dele. O seu gosto era estar com Deus, e enquanto as outras crianças gostavam de brincar e sair juntas, Rita gostava da oração e do silêncio. Para isso, reservou um dos cômodos de sua casa e o transformou numa pequena capela, de cuja janela podia ver um dos altos montes de Roca Porena, onde ela gostava também de subir com frequência para rezar e onde hoje se encontra o chamado Escólio de Santa Rita. Rita era dotada de muitas virtudes que influenciavam aos que a viam e falavam com ela. Conseguiu extinguir nos habitantes de Roca Porena os vícios, os maus hábitos da calúnia, da fofoca, da preguiça, da ira e da vã curiosidade. Era um modelo de virtudes e a todos inspirava bons sentimentos e estimulava as almas à oração e ao amor a Deus. Ainda hoje, os peregrinos que chegam à Roca Porena podem visitar a casa natal de Santa Rita. Nestes cômodos, ela aprendeu a amar a Deus e a Maria Santíssima, a rezar, a doar-se totalmente à vontade do Senhor e não querer amar ou ser amada por quem quer que fosse além do Senhor. A atmosfera de intensa paz que aqui se sente ainda hoje testemunha a vida de intensa união com Deus na qual Rita vivia. Em Roca Porena também se encontra o Lazareto, onde Rita ajudava as freiras da misericórdia a cuidarem dos doentes e pobres que por ali se encontravam. Conserva-se exatamente como era no tempo dela. No interior, diversos afrescos de santos foram feitos ao longo do tempo nas diversas repartições do pequeno prédio. Aqui, Santa Rita rezava com os doentes, curava-lhes as feridas e exortava-os todos à conversão.
Quando chegou à mocidade, Rita manifestou aos seus pais o desejo de ingressar num convento e de se dar toda a Deus. Mas eles queriam que ela lhes desse netos. Por isso, arrumaram seu casamento com um jovem chamado Paulo Ferdinando, que ao princípio mostrou-se afável e gentil, mas, depois do casamento, revelou sua verdadeira face. Esta é a igreja na qual Santa Rita se casou contra sua vontade. É uma igreja simples, composta de 2 naves. Vê sobre o altar a cena da coroação da Virgem Maria no céu. É toda feita de pedras das montanhas da região. Como era costume na época, aqui provavelmente estão sepultados seu marido e seus 2 filhos. Também aqui se encontra a primeira representação de Rita como santa. Bem antes de sua beatificação, uma pintura feita em uma das colunas mostra Rita junto com Santo Antônio, junto ao Senhor crucificado. Sobre ela jorra o sangue do lado de Cristo, enquanto que em sua fronte se vê o estigma da coroa de espinhos. Numa outra parede, Rita vem representada num outro afresco, já deteriorado pelo tempo, com Santa Maria Madalena e São Montano, enquanto olha fixamente para aqueles que a contemplam. Aqui, diante deste altar, começou o Calvário de Santa Rita, uma via sacra que se prolongaria por 18 dolorosos anos de casamento, onde ela teve muito que sofrer. Como dissemos, no começo, o homem com quem se casou parecia gentil e afável, mas depois mostrou sua verdadeira face. Paulo Ferdinando era mulherengo, amante do vinho e muito violento. Passava as noites fora e, quando chegava, descarregava em Rita a fúria que lhe causavam os muitos inimigos que arranjava na rua. Espancada, Rita apenas rezava e oferecia ao Senhor seus sofrimentos pela conversão daquela alma sem Deus, mergulhada nas trevas. Por esse tempo, morreram os pais de Rita. Eles, antes de expirarem, reconheceram o erro de a terem feito casar-se com Paulo e não terem na deixado seguir sua vocação. Logo também nasceram seus 2 filhos gêmeos. Depois de 18 longos anos de orações, sofrimentos, dores e de um intenso calvário, Rita conseguiu a conversão de seu marido. Mas os inimigos de Paulo Ferdinando não haviam se convertido. Resolvidos a vingar-se dele, numa noite, o esperaram num ponto do caminho entre Cássia e Roca Porena, às margens do rio Cormo, na altura de um velho moinho d'água, cujas ruínas ainda ali se vêem, e o mataram cruelmente. No dia seguinte, Rita e os filhos, avisados pelos vizinhos, encontraram o corpo de Paulo Ferdinando. Por amor a Jesus, de coração, ela perdoou os assassinos de seu marido e rezou ardentemente ao Senhor pela conversão deles. Seus filhos, que haviam herdado o temperamento de Paulo, no entanto, juraram vingar-se
daqueles que mataram seu pai. Viúva, Rita ficou sozinha para educar seus filhos. Com o passar do tempo, percebeu que a sede de vingança crescia cada vez mais neles. Ela lhes falava sem cessar do amor de Jesus, de sua bondade, da virtude do perdão, da oração. Tudo em vão. Nada podia demovê-los de seus propósitos de vingança. Rita, convencida então que mais vale salvar a alma do que viver muito tempo, rogou ao Senhor que salvasse as almas de seus 2 filhos e que tirasse suas vidas antes que se perdessem para a eternidade por cometer um pecado mortal. Podemos imaginar a dor do coração desta mãe, desta mulher, ao fazer semelhante pedido ao Senhor, e ao mesmo tempo seu imenso amor a Deus e seu imenso desprendimento oferecendo seus filhos ao Senhor para que Ele os levasse. O Senhor respondeu às suas orações. Logo contraíram uma enfermidade fatal. Durante o tempo da doença, a mãe lhes falou docemente do amor de Deus e do perdão. Antes de morrer, conseguiram perdoar aos assassinos de seu pai. Em seguida, morreram. Rita recebeu do Senhor a revelação de que eles estavam com seu pai no céu. Rita, então, ficou só no mundo. A casa onde Santa Rita viveu depois do casamento ainda está em Roca Porena. Resta pouco da casa original, hoje transformada em capela. No altar está um dos quadros mais célebres de Santa Rita, pintado no ano 1600 por Luca Giordani. No rosto de Santa Rita sobressaem a dor e o sofrimento espiritual, enquanto que as mãos em prece expressam sua ardente confiança e entrega nas mãos de Deus. Aqui, o peregrino é convidado a meditar no mistério do sofrimento e da cruz que acomete a todos os homens nesta vida e também no poder imenso do sofrimento aceito e oferecido com amor pela conversão e salvação das almas, tal como Rita fez pela conversão e salvação de sua família. No fundo desta casa encontra-se o jardim no qual se deu o milagre do figo e da rosa, que mais adiante veremos. Morto seu marido e seus 2 filhos, Rita ficou livre. Jesus a queria só para si desde a infância dela, e ele mesmo desatou todos os laços que a prendiam à terra. Ela então resolveu realizar seu sonho, que desde criança acalentara.